Se você quer trabalhar com consultorias financeiras de forma independente, esse provavelmente é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir aqui no canal, porque eu vou te mostrar com o máximo de detalhes que eu puder para um vídeo como esse, como é que funciona a Tech Finance por dentro. A ideia aqui é, eu quero trabalhar com consultorias, não quero reinventar a roda, eu não quero testar o que funciona, o que não funciona, eu quero errar menos, eu não quero improvisar na hora de atender um cliente de consultoria, eu quero prestar um serviço profissional. Pô, você precisa conhecer a Tech Finance. Meu compromisso aqui é tentar gravar um vídeo mais curto, né, para te fazer entender por que é que milhares de consultores financeiros usam a Tech Finance e como é que ela pode encurtar, não vou nem dizer meses, mas anos da sua curva de aprendizado para prestar consultorias financeiras de forma profissional. Então, vamos em frente. Então, vamos lá. O que é a Tech Finance? Tá? A Tech Finance ela é o mais completo ecossistema de soluções para quem quer trabalhar com consultorias financeiras de forma independente. E quando eu falo completo aqui, não é marketing, tá? Não é só marketing, é literal. Porque a gente dividiu a plataforma de um jeito, né? São 4 pilares, eu vou passar com você por esses 4 pilares, que faz com que aqui dentro o consultor encontre tudo o que precisa para poder vender consultorias financeiras, entregar consultorias financeiras de forma profissional, fazendo disso uma fonte de renda relevante para você que me assiste. Então, falando sobre os 4 pilares, como é que a gente divide a Tech Finance? O primeiro pilar é o pilar do método. Por que ter um método é importante? Veja, você pode gostar de finanças. E gostar de finanças é uma coisa muito legal, mas ter um negócio de consultoria financeira é uma outra coisa, né? Você pode ser muito bom em montar planilha, fazer as projeções, né, do quanto eu vou ter de dinheiro no futuro, guardando X reais por mês, eu posso fazer uma análise de uma carteira de investimentos, mas se você não souber estruturar isso como um negócio, você não decola. E para trabalhar, a gente divide aqui o método em 2 frentes. Uma primeira frente que é o método comercial, né, porque eu preciso entender como é que eu vendo consultorias, e isso aqui é uma dor de muita gente, né, porque, mais uma vez, a pessoa ama números, ama projeções, ama planilha, mas vender é uma coisa que eu não gosto de fazer. Né? Eu quero ser consultor para atender pessoas e famílias e não para vender consultorias. E aí você trava. Né? Eu não sei como é que eu abordo um cliente, eu não sei como é que eu apresento uma proposta comercial, eu não sei como é que eu lido com objeção, e aqui dentro você tem tudo isso. Então, primeiro, a gente tem na Tech Finance o software guia, né, que é o software que ajuda o consultor financeiro a entregar uma reunião comercial, que a gente chama de reunião express, em várias etapas. Então, a ideia aqui não é nem mergulhar etapa a etapa, mas é você entender que quando você entra numa reunião com um cliente e você entrega valor para esta pessoa dentro de um método, né, ao final desse método, fazer uma proposta é uma consequência natural. Então, aqui você tem a etapa de apresentação, a etapa de objetivos, tem uma etapa que a gente chama de coleta de dados, que é importantíssima para a apresentação de uma proposta comercial, e na própria plataforma você entende, chegando ao final dela, você, na verdade, faz uma proposta comercial para esse cliente que passou a última 1h30 com você dentro dessa consultoria express. Então aqui, investimento para essa pessoa contar comigo e assim por diante. Além disso, o que é que a gente tem na Tech Finance? Que é super legal, isso aqui é uma das coisas mais elogiadas por consultores, tá? Eu tenho um conjunto de materiais, que a gente chama de documentos oficiais, vai aparecer na sua tela, que são todos os documentos que envolvem não só a venda da consultoria financeira, mas também a entrega. Então aqui eu tenho scripts de abordagem, como é que eu convido as pessoas para a reunião comercial. Eu tenho o modelo da proposta que eu mando para esses potenciais clientes. Eu tenho respostas às objeções que surgem pelas pessoas que sentam contigo e estão avaliando se vão contratar ou não a consultoria. Como é que eu fecho consultorias? Tudo isso aqui testado, validado, e isso, mais uma vez, torna a venda de consultorias dentro do método algo profissional. A segunda etapa do método envolve, uma vez que eu vendi consultorias, entender como é que eu entrego consultorias financeiras. Então aqui, a gente tem os documentos, deixa eu procurar aqui, que envolve o nosso olhar para o que acontece. Vamos lá, baixando um pouco mais, pronto. Roteiro de execução do PC, né, que é o projeto de consultoria. O que é que acontece na primeira reunião com o cliente? O que é que acontece na segunda reunião? Depois que eu entreguei a peça de planejamento financeiro, né, isso faz parte do método, como é que funciona o serviço de acompanhamento? Aqui, né, eu tenho tudo scriptado, tudo documentado, um passo a passo. Então, o cliente, ele pagou pelo meu projeto, ou seja, ele, a partir de agora, é um cliente de consultoria do meu negócio de consultoria. Eu envio um diagnóstico financeiro, está aqui presente. Eu tenho um checklist
né, que eu vou utilizar para poder entrar na primeira reunião, ou seja, o que é que não pode faltar na entrega dessa primeira reunião. Eu tenho um checklist que acontece na segunda reunião, na terceira reunião. Eu tenho um documento aqui bem robusto que a gente chama de Financial Life Plan, que compila e na verdade documenta tudo aquilo que eu entreguei na consultoria. Né? Pô, se você segue o método, você tem uma entrega de valor e isso funciona. Os clientes gostam, elogiam, recomendam o seu trabalho e isso aqui é método. O segundo pilar é o pilar da tecnologia, porque para vender e entregar consultorias, nós entendemos que utilizar softwares aumentam a percepção de valor do cliente, além de tornar a sua entrega algo mais eficiente. Quando o cliente ele bate o olho na forma como você apresenta o seu trabalho, na forma como você o serve dentro da consultoria, isso aqui é quase como uma virada de chave automática. Ele pensa, pô, esse cara aqui ele tem um serviço que é profissional. Esse serviço aqui é sério, porque tecnologia te ajuda a se diferenciar. E te ajuda a se diferenciar de quem trabalha com planilha no Excel, por exemplo. De quem manda uma proposta em PDF meio genérica, né? Uma apresentação, até em PowerPoint às vezes, mas porque não tem tanto apelo estético. Né? E aí eu vou te mostrar na prática como é que funcionam os softwares da Tech Finance. Não vou mergulhar em cada um deles, mas você vai entender com o nível de profundidade que precisa para este momento do tempo, como é que funciona. O sistema Apollo, a partir do preenchimento de algumas premissas, né, isso está dentro do método comercial e a gente usa esse software junto com o guia, que foi o primeiro que eu te mostrei, ele te permite montar uma projeção da evolução patrimonial daquele cliente em questão. Então, poxa, aqui, né, com este cliente, né, que vai aparecer aqui na sua tela, a gente montou uma projeção e com poucos ajustes nas variáveis que aparecem na tela anterior, colocando o volume de patrimônio atual, qual a idade atual dessa pessoa que pode vir a ser o meu cliente, quanto ela vai aportar no mês a mês, eu tenho uma primeira versão desse estudo de evolução patrimonial, porque me diz quanto é que essa pessoa vai ter de patrimônio, quando é que ela alcança o primeiro milhão, isso aqui é um número muito marcante ainda para o brasileiro na média, quanto é que de renda passiva mensal essa pessoa ela vai ter neste momento do tempo quando ela chegar na idade de liberdade financeira. E o mais legal é que eu posso gerar este relatório e eu envio este relatório para o meu potencial cliente. Então isso aqui é uma puta ferramenta de efeito uau, como a gente chama, né, que é causar encantamento na pessoa com quem você senta, e isto aumenta muito as chances de que, primeiro, ela perceba o valor no que você oferece e depois isso faz com que ela entenda que o teu serviço é um serviço profissional. Isso conta muito. E temos outros dois softwares aqui, né? Um deles é o Oráculo, que é uma linguagem mais técnica, né? Ajuda o consultor a montar a árvore de alocações desse cliente, né? Por como é que eu construo uma carteira que é adequada para o perfil daquele cliente. E o Dashplan, que é um software de planejamento financeiro. Para quem já trabalha com planejamento e que não utiliza tecnologia ainda, você às vezes percebe que na hora que eu explico que o meu trabalho é um trabalho de planejamento financeiro, isso às vezes é pouco palpável para o cliente. Né? Como é que eu toco nisso? E aí o Dashplan ele cumpre esse papel, tanto na hora de me ajudar a vender, quanto na hora de ajudar a entregar consultorias. O Dashplan é o software que a gente usa para, na primeira reunião de consultoria, abrir esse software com o cliente e projetar quais são as conquistas que eu quero ter no tempo, como é que isso aqui impacta a minha curva de liberdade financeira. Para que eu troque de carro a cada 2 ou 3 anos, eu vou precisar aportar um pouco mais no mês a mês. Então, por tudo isso a gente captura dentro do Dashplan e também na mesma plataforma Olha para o Orçamento. Então, uma puta ferramenta e, mais uma vez, te ajuda a aumentar a percepção de valor sobre o que você entrega e a fazer o cliente entender que você oferece um serviço que é profissional. O terceiro pilar é o pilar da formação, porque não adianta eu ter um método para entregar consultorias, nem a tecnologia para isso, se eu não me sinto seguro tecnicamente. Né? E aqui, dentro da Tech Finance, nós temos o aprofundamento técnico necessário para que você possa entregar, tecnicamente falando, uma consultoria financeira de qualidade, equilibrando isso com o olhar para a construção do negócio de consultoria. São coisas diferentes. Né? Eu posso ser muito bom em planejamento financeiro e posso ser muito ruim na construção do meu negócio. E entender quantos clientes eu tenho capacidade de atender. Né? E a gente consegue construir esse equilíbrio uma vez que eu tenho o método para vender e entregar consultorias como parte da formação. Tá? Então, entrando na formação aqui, olha que legal. Tenho aqui a parte educacional na Tech Finance. E na formação do Wealth Planner, eu tenho 13 módulos que passam desde
a organização para trabalhar com consultorias, o método comercial, como eu falei, que existe, o método para entregar consultorias, que está aqui no módulo 11, como também aulas que olham para as verticais de vida financeira de uma pessoa ou de uma família. Pô, eu vou falar de planejamento e orçamento, eu vou falar de investimentos, de seguros, de previdência, decisões imobiliárias, finanças comportamentais, como é que você explora o ecossistema da Tech Finance, eu vou explicar daqui a pouco como é que isso aqui funciona, e como é que você entrega consultorias, como é que eu adquiro clientes e como é que eu faço esse negócio crescer. Né? Então, a formação costuma ser hiper elogiada. Ao final da formação, você clica neste botão aqui para fazer um exame que a gente chama de exame de credenciamento. E uma vez que você conclui esse exame, você recebe um certificado que te habilita a aplicar a metodologia da Tech Finance, que é a formação do Wealth Planner, em clientes de consultoria. Tá? Então isso aqui é hiper valioso e cobre este pilar, que é um pilar importante, que é o de formação. O último pilar, e não menos importante, é o pilar da infraestrutura regulatória. Né? E este pilar é o que garante que você não precisa ser um especialista em cada uma das verticais de vida financeira, porque você conta com um back-office para te servir e servir bem quem mais importa, que é o teu cliente. Então, este pilar aqui é o que ajuda, por exemplo, pessoas que nunca trabalharam com consultorias financeiras conseguirem entregar, primeiro, um planejamento financeiro de qualidade, preenchendo todas as verticais de vida do cliente, olhando para investimentos, para previdência, para seguros e proteções como um todo, para as verticais de crédito e tudo que envolve decisões financeiras que pessoas e famílias costumam tomar para construir patrimônio. Então você vai servir como essa pessoa que constrói o planejamento, aponta a direção e tudo aquilo que envolver respaldo técnico, você conta com a infraestrutura regulatória da Tech Finance. Então, quando a gente olha para o ecossistema, por exemplo, né, que é um dos pilares aqui, nós temos dentro do ecossistema da Tech Finance a ED Seguros. Então, eu não preciso ser um especialista em seguros, eu preciso entender e mapear bem as necessidades do meu potencial cliente ou do meu cliente e eu conto com a ED Seguros para tecnicamente fazer uma entrega de qualidade no meu nome. Não à toa, os nossos parceiros aqui de ecossistema, eles se apresentam como alguém da sua equipe. Né? E isso é muito bacana porque, muito embora a maioria dos consultores comece de forma autônoma, né, sozinho, você entra muito forte na relação com o cliente, porque você utiliza o ecossistema que mais de 2.000 consultores no país usam e no momento que a gente grava esse vídeo, isso torna o teu posicionamento um posicionamento mais forte. Eu tenho um back-office que olha para seguros, por exemplo. Eu tenho a ED Capital, que é o meu back-office de investimentos. Eu tenho o Hub de crédito, que funciona como este back-office de crédito. E tudo que envolve esse posicionamento do consultor como sendo um consultor financeiro independente. Quando a gente está vinculado ao ecossistema, eu não preciso e eu não dependo somente de uma instituição. Né? O ecossistema garante que eu me plugue às principais instituições do mercado financeiro. Estou falando aqui de banco, de seguradora, de corretoras de investimento. E uma vez que eu estou plugado nas mais relevantes, isso aqui preserva o meu posicionamento independente e garante que eu posso usar a competição no mercado em favor do cliente. Se o cliente ele quer investir na XP, ele consegue com um consultor da Tech Finance? Sim. Se ele quer investir no BTG, ele consegue com um consultor da Tech Finance? Sim. E o mais legal, né, além de você conseguir se posicionar de forma independente, porque o ecossistema ele serve ao consultor e serve ao cliente, você também participa da receita que você faz a partir, por exemplo, do momento que o cliente ele toma a decisão de investir com você na ED Capital. Você participa dessa receita para seguros do mesmo jeito. O cliente fechou um seguro de vida, ele fechou uma previdência privada comigo, você participa dessa receita. E isso aqui torna um negócio de consultoria um negócio que você consegue ter aqui múltiplas fontes de receita, preservando um posicionamento que é para o cliente de verdade, porque você não serve a instituição, você serve ao cliente. Então, resumindo tudo que a gente viu, método para vender e entregar consultorias, tecnologia para parecer, e não só parecer, mas também ser profissional, formação para ter segurança técnica na hora de vender e entregar, e infraestrutura regulatória para não travar em nada. Isso aqui é Tech Finance. Eu não tenho a expectativa de que você conheça a plataforma de ponta a ponta por dentro, mas a ideia era te mostrar um pouco como funciona por dentro. E aí, você sai deste vídeo certamente sabendo um pouco mais como é que consultores se servem da Tech Finance para poder vender e entregar consultorias. E com isso, construírem uma nova fonte de renda, faturarem 5, 7, 10, 12, 15, 20 mil reais.
né? Pessoas que fazem mais do que isso, inclusive. O que a gente foi aprendendo com o tempo é que tentar construir tudo isso sozinho é muito doloroso. Você testar o método para atender clientes no escuro é muito doloroso. Criar as próprias planilhas resolve até certo ponto, mas você não tem a estrutura que precisa. E aí, o que acontece é que você pode dedicar aqui 1, 2, 3, 5, 10 anos para poder construir essa curva de aprendizado por conta própria ou fazer o caminho que mais de 2.000 pessoas fizeram utilizando a Tech Finance para poder viver de consultorias financeiras. Minha recomendação, falei a você que faria isso no final, talvez fizesse, eu acho que é super adequado. Se você ficou até aqui neste vídeo, pois isso aqui é um baita sinal de que você tem interesse por consultorias financeiras. Talvez você já tenha visto, inclusive, outros vídeos nossos aqui no YouTube e não tenha tomado essa ação ainda, tá? Então, o meu convite é simples. Para conhecer a Tech Finance por dentro, não desperdice mais o seu tempo. Você vai ver como funcionam esses pilares com muita profundidade, certamente surgem muitas perguntas. E quando você mergulhar, né, nesses pilares durante uma reunião de demonstração, aí sim, aquilo que não ficou claro nesse vídeo vai ficar muito claro para você. Então fica aqui o meu convite, você ir na descrição desse vídeo, clicar no link que está na descrição para agendar uma demonstração da Tech Finance, para você conhecer ela com profundidade por dentro. É uma conversa de mais ou menos 1 hora, não mais do que isso. A gente abre a plataforma, tira as suas dúvidas, e quem sabe a gente daqui a um tempo não vai contar essa história juntos, sendo você um consultor financeiro que usa a Tech Finance para empreender com consultorias e ajudar muitas pessoas, muitas famílias e ganhar dinheiro com isso, né? Afinal, isso é um pilar importante também. Se esse vídeo foi útil, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e espero te ver no próximo vídeo do nosso canal aqui da Tech Finance no YouTube.